Bom dia, bom dia, bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, a sua bondade, a sua misericórdia esteja aí sobre a vida de todos vocês nessa manhã, sexta-feira. Chegamos ao nosso devocional. O Senhor nos permitiu chegar aqui e estamos felizes por isso. Estou feliz porque o Senhor tem aí nos agraciado. Então, esteja feliz também, esteja contente, sabendo que o Senhor é bom. Abraço, meu irmão, meu amigo Marcos Santiago, aí da congregação de Campo Grande, meu pastor Flávio Correia Moraes. Moraes, para mim, não esqueci ainda, é só o Moraes. Deus te abençoe, meu pastor. Você tá bem? Família? Deus abençoe. Vamos ao nosso devocional. E hoje, o nosso tema foi a pergunta que fiz, né? De que lado da cruz você está? Por que isso? Porque foi uma semana de meditação, pensando na cruz de Cristo, pensando na sua morte, pensando naquele tempo e naquele momento em que aconteceu a crucificação do nosso Senhor. Sim, então, por causa disso, a pergunta, né, de que lado da cruz você está? E você que conhece bem a história, ou você que não conhece, conhecerá parte da história agora, quando Cristo é levado ao Calvário para a crucificação, junto com ele são levados também mais dois homens. E a Bíblia não fala, a Bíblia não conta, mas livros históricos dizem que esses malfeitores, um tinha por nome Dimas e o outro era Gestas, sendo que Dimas foi o malfeitor que ficou do seu lado direito e o Gestas do lado esquerdo de Cristo. E aí, ali naquele momento, tem ali um ensino muito grande, no sentido da observação do comportamento desses homens. E primeiramente a gente pode pensar no princípio da veracidade do Evangelho de Cristo e da verdade da profecia, porque foi já lá atrás, 700 anos aproximadamente, 700 anos antes, Isaías ele profetiza falando a respeito desse momento. E está lá em Isaías 53:12, que diz assim, olha, por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então a profecia já dizia que ele já estaria entre transgressores. Foi contado, ou seja, foi posto, foi visto, ele foi olhado, foi compreendido como malfeitor também, por isso que foi levado à cruz pelo seu próprio povo. Mas para nós, hoje no nosso pensamento, e já que nós vamos falar de Dimas e de Gestas, nós vamos pensar quem eram essas pessoas e o que eles representam de fato para nós nesse tempo, na atualidade. Vamos começar pelo Gestas, que é o ladrão que estava à esquerda de Cristo. Ele é um camarada que já chega para Cristo vendo aquela situação e ele diz assim, ó, em Lucas 23:39, ele diz assim, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Esse ladrão aí representa o coração duro das pessoas. Esse ladrão representa a sociedade na qual nós vivemos. Esse ladrão representa essa forma de vida que vem, desde aquela época, vem só se atualizando, se modernizando com a capacidade humana da invenção, né, das coisas. Então, isso tudo tem mudado, mas o coração do ser humano, a sua essência, ela não tem mudado. Então, quando esse camarada ele diz, olha, se tu és o Cristo,
salva-te a ti mesmo e a nós, o que ele está oferecendo para Cristo? O que ele está pedindo para Cristo? Ele está pedindo que dele seja retirado o julgamento, dele seja retirado a culpa, dele seja retirado a penalidade, mas sem o cumprimento da justiça, sem o cumprimento daquilo que é o certo. Olha, livra-te e tira-nos daqui. Ou seja, fuja ou escape dessa sentença que está sendo posta. Quando na realidade o único que estava sendo injustiçado era o próprio Cristo. Pela ação humana daquele momento, daquele tempo, o injustiçado era Cristo. Ele, gestas, não. Ele sim tinha uma pena a cumprir, ele tinha algo a pagar para a sociedade. Ele era um malfeitor, ele era um ladrão, ele era alguém que já tinha trazido uma série de prejuízos para a sociedade. E para nós o que importa é observar como esse homem foi incapaz de olhar para dentro de si e reconhecer a sua limitação. Como esse homem foi incapaz de, olhando para a sua história, perceber que ele deu causa àquele resultado. Foi ele o maior responsável por agora estar numa cruz e ser levado à morte. Foram as suas escolhas, foram as suas atitudes que o colocaram na cruz, diferente de Cristo. Diferente do Cristo injustiçado. Ele não, ele tinha ele deu, todos os motivos para ser crucificado. Mas, no entanto, dentro da sua vaidade, dentro do seu orgulho, dentro da sua compreensão, que aí é totalmente voltada para si mesmo, ele acha que ele tem o direito de pedir para que Cristo o tire daquela condição, sem que haja o pagamento, sem que haja ali a justiça sendo realizada. Hoje, nós ainda vemos pessoas que têm esse mesmo comportamento. Porque quando você fala da necessidade de se autoanalisar, reconhecer a fragilidade, reconhecer o pecado, reconhecer que a pessoa precisa de Cristo, que nós todos precisamos de um Salvador, que nós todos precisamos fazer esse exercício de olhar para dentro de nós e observar que nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores, que por nós mesmos não teríamos nenhuma condição de receber graça, por isso graça, ou de receber, ou não temos mérito nenhum para alcançar nenhum sucesso, e muito menos alcançar com as nossas atitudes vida eterna em Deus. Então, até hoje, esse comportamento de gestas habita ainda dentro do ser humano, que não quer ser punido, não quer ser responsabilizado pelos seus próprios pecados. Quando nós vemos hoje pessoas dizendo que porque Jesus é amor, porque Deus é amor, todo o pecado ele é aceito, todo erro ele é permitido, todo comportamento humano é possível, porque se Deus é amor, ele vai compreender a minha fraqueza, ele vai compreender os meus desejos pecaminosos, ele vai compreender, se Deus é amor, ele vai compreender que eu tenho a necessidade de trilhar por determinados caminhos. Se Deus é amor, ele também vai entender que os meus pensamentos, para mim, são tão valorosos, são tão importantes, que eu não abro mão daquilo que eu acho que é, em função daquilo que de fato é. Então eu quero que me tirem da cruz, que Jesus me tire da cruz e faça de mim alguém que não passou pela justiça, que me faça
passar, que me faça ser alguém que não precisou ser responsabilizado pela cruz. É diferente do perdão, é diferente de quando nós recebemos o perdão. Gestas representa esse homem natural, representa esse ser humano natural, que diante ainda da situação de morte, sabendo que caminhava para a morte, e a Bíblia fala, nos ensina que o salário do pecado, ele é a morte. Aquilo que nós decidimos fazer e que contraria o preceito de Deus, contraria a sua vontade, contraria o seu ensino, nos leva à morte, nos leva à morte espiritual. Não teremos vida eterna com Deus. Por quê? Porque não abrimos mão do nosso próprio pecado. Veja, Gestas, agora, ele tem certeza que mesmo de forma abrupta e de forma bruta, mesmo que as suas palavras sejam palavras de confronto ainda ao nosso Senhor Jesus, ele acredita que está sendo injustiçado por tudo aquilo que ele fez. Queridos, quantos não são ainda assim? Quantos não são ainda desta forma? Vivem a vida e viverão as suas vidas, mas não crerão que são limitados e que dependem da misericórdia de Deus, que dependem desse Cristo, que ele sim se fez pecado, ele se fez pecado em nosso lugar, ele se fez aquele elo de salvação. É interessante quando nós lemos lá na morte de Cristo, uma das suas últimas palavras, ele diz assim: está consumado. Muitas vezes nós compreendemos esse está consumado só como, olha, está terminado. Mas quando nós analisamos essa palavra, está consumado, as duas palavras, está consumado, nós encontramos tetelestai, que em grego quer dizer está pago. Não há mais dívida, não há mais fatura a ser cobrada. Quando nós entendemos que se Gestas tivesse tido o comportamento igual o de Dimas, que é o ladrão da direita, que faz o oposto, em vez de tomar uma atitude arrogante como Gestas, em vez de tomar uma atitude prepotente, uma atitude de confronto com Cristo, ele se humilha, ele então se coloca, olha, e ainda repreende o outro, né? Você está nessa situação, ou seja, você está perdido, você está indo à morte, o seu tempo é muito pouco. Você está tendo a sua última oportunidade de reconhecer Cristo como Salvador. Você está tendo a sua última oportunidade de se livrar do peso do pecado que está sobre você. E você, por causa do seu orgulho, da sua vaidade, por causa desse seu temperamento altruísta, você antropocêntrico, só você importa. Por causa disso tudo em você, você vai perder a oportunidade de ser salvo pelo Cristo que está aqui ao nosso lado. Dimas tem um comportamento totalmente oposto. Dimas é aquele que olha para a sua situação e reconhece que é pecador, que ele deu causa àquele final, ele que, por causa das suas atitudes, gerou aquela situação de morte. Ele sabe que não há injustiça sendo feita ali naquele momento. Dimas é aquele que sabe que vai morrer porque a justiça será feita. Não quero entrar no méritos a respeito do como. O que eu sei é que para a época aquilo era uma atitude de justiça. E Dimas, tanto Dimas quanto Gestas, sabiam que os seus comportamentos levariam eles a terem uma morte na cruz. Diferença fundamental
Dimas, agora humilhado, repreende ao seu companheiro de cruz, Gestas, e vira-se para Jesus e reconhece em Jesus um caminho, o caminho para a salvação da sua própria alma, do seu espírito. Dimas olha para Jesus e diz: mestre, que eu possa estar com... lembre-se de mim. Essa foi a palavra. Mestre, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Talvez para outros tenha faltado essa humildade, essa convicção de pecado, essa convicção de limitação, essa convicção de que se não for pelo sacrifício do nosso Cristo, se não for pelo Cristo morto na cruz, nós também não teremos oportunidades de vida eterna com Deus. Dimas, quebrantado, de coração aberto, se coloca nessa condição de quem pede misericórdia, reconhece os seus erros, reconhece a sua limitação e pede misericórdia ao Cristo que também está ali ao seu lado. São essas diferenças que nós precisamos observar no nosso dia a dia. São essas diferenças que nós precisamos observar em nosso coração. Porque o Gestas arrogante, prepotente com relação ao pecado que comete, o Gestas que só olha para si, o Gestas que só olha para suas convicções, e é um perigo quando nós caminhamos nessa vida baseado só em nossas convicções. Esse Gestas, essa figura desse Gestas, ainda existe em nós, ainda existe em você, ainda existe em mim, quando nos arvoramos aí dessa pseudo-autoridade gerada pelo conhecimento, que nós cremos que temos e que é suficiente para nós muitas vezes virarmos para Jesus e falar: e aí, salva-te a ti mesmo e me tira também dessa condição, como se tirar-me dessa condição, desse orgulho, dessa prepotência, fosse por Cristo uma obrigação. Que hoje você possa também pensar nisso. E trazer de volta a presença de um espírito igual ao do Dimas. Um espírito que se preocupa, que reconhece a sua fragilidade, que reconhece o seu erro, que reconhece o seu pecado, que reconhece os caminhos que decidiu andar, que não foram bons, e chega agora diante do Cristo e pede a ele misericórdia. Olha, Cristo, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Esse é um ato de humildade. São palavras de alguém que sabe que por si só não conseguirá nada. Para eles, Dimas e Gestas, ali está a última oportunidade. Para Dimas e para Gestas, aquele momento da cruz era a última oportunidade de salvação. Muitas vezes para nós vivemos a vida crendo que em todo o tempo, e nós temos todo o tempo do mundo, para pensarmos e para nos preocuparmos em nos humilharmos diante do Cristo. Mas não é assim que funciona, e eu não estou falando em tom de ameaça e nem em tom... Não é. É só uma constatação de que muitas vezes nós não nos percebemos. Porque nós achamos que nós temos todo o tempo do mundo para tomar uma decisão de servir ao nosso Cristo, de nos humilharmos diante do Cristo, de reconhecer a nossa fragilidade humana, de reconhecer que nós somos carentes desta graça, somos carentes da sua misericórdia. E você sabe que graça é aquilo que Deus nos dá sem merecer. E a misericórdia
é aquilo que Deus não nos dá, apesar de merecermos. Então hoje é o dia da graça, é o dia da misericórdia. Dimas alcança misericórdia e Dimas alcança a graça. Porque na sua atitude humilde, Jesus agora ouvindo, observe que naquele momento da cruz, o ladrão da esquerda, o Gestas, Jesus não fala nada. Jesus nem lhe dá respostas. Mas a Dimas, o ladrão da sua direita, que humildemente pede para que seja lembrado, Jesus então responde dizendo: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É interessante observar que Jesus não diz para ele: olha, já que você se humilhou e já que você reconhece que você é dependente dessa graça, não haverá nenhuma consequência por causa dos caminhos que você escolheu andar. A consequência, pelo contrário, a consequência permanecerá. Jesus permitiu que Dimas morresse ali na cruz. Mas agora numa condição de um homem salvo para a eternidade com Deus. Então, meu querido, minha querida, nesse dia que nós possamos ter também essa percepção de Dimas, esse coração do Dimas, essa mente do Dimas, sabendo que hoje sim pode ser a nossa última oportunidade e aí nós então abrirmos mão da nossa vaidade, do nosso egoísmo, desse nosso autoconhecimento, dessa nossa prepotência de achar que nós não temos nada a pagar, nós não temos nada que nos leve a sermos cobrados porque somos perfeitos. Que nós deixemos essa vaidade de lado e nos coloquemos como Dimas, um homem que reconhece o seu pecado, reconhece as suas limitações, reconhece que é carente da graça e da misericórdia de Deus e clama a esse Jesus para que essa misericórdia aconteça sempre. Então que esse dia seja hoje, que esse dia para você, para mim, seja o dia de hoje. Um dia de humildade diante de Cristo, um dia de humildade pedindo a Ele que estenda suas mãos e haja com amor, com graça e com misericórdia, perdoando sim os nossos pecados e nos dando sabedoria para andarmos segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E que, assim sendo, nós possamos viver vida eterna com Deus. Sim? Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor em tudo tem cuidado de nós. E hoje nós falamos do episódio ali da cruz, onde o Senhor esteve com Dimas, esteve com Gestas. E onde o Senhor nos permitiu, através dos escritos, entender que nós precisamos caminhar com humildade, reconhecendo o teu sacrifício na cruz como um caminho para a nossa salvação, como o caminho para a nossa salvação. Deus, ajuda-nos, através da morte de Cristo, nos achegarmos a Ti com humildade e achegarmos a Ti sem essa soberba, sem essa arrogância de achar que nós somos suficientes. Ajude-nos a sermos cada dia mais dependentes de Ti. Dá-nos essa graça. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Ajuda-nos a compreender, Senhor, qual é a Tua vontade, qual é o Teu desejo, quais são os caminhos que o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos, ó Deus, e nos leve à salvação por amor do Teu nome. Nessa manhã, oro ao Senhor, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia em favor dos nossos amigos, em favor dos nossos irmãos. Eu quero te pedir nesta manhã que Teu Espírito Santo, o Espírito de cura, visite ali o nosso irmão Graciel,
acredito que esse seja o nome do nosso irmãozinho ali, que está necessitado, Senhor, das tuas bênçãos, necessitado da cura. Haja, Senhor, com graça, haja com misericórdia, socorrendo ali. Estou falando do nosso irmãozinho, irmão do nosso irmão Wilson. Toma nas tuas mãos, conforta aquela família, dê a ele força e graça para vencer esse tempo. Da mesma forma, oro pela vida do irmão Gilberto, dê a ele consolo e conforto. Pela vida do nosso irmão Rocha, dê a ele o conforto. Senhor, dá graça, fortalece, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, dá-nos um dia de paz, um dia na tua presença, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Dá-nos um final de semana abençoado, recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor a ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, fiquem na paz do Senhor, tenham um excelente dia, tenham um final de semana abençoado. Meu irmãozinho Wilson, estamos orando lá pelo seu irmão, viu? Acredito que tenha dito o nome dele corretamente. Viu? Deus abençoe vocês, que tenham aí as graças de Deus derramadas sempre. E até a próxima sexta-feira no nosso devocional. Se Deus quiser, e você sabe, eu creio sim, Ele quer.